Todo o procedimento do tribunal do júri, ele adota um procedimento bifásico. Então, nós temos duas fases. A primeira fase é a chamada fase de juízo da acusação ou de sumário da culpa, em que se produzirão provas para verificar se é possível ou não submeter o acusado ao julgamento perante os juízes leigos, ou seja, perante o próprio tribunal do júri. E a segunda fase é o juízo da causa, quando se começa a preparação para que o acusado seja submetido a julgamento em plenário do júri. Vou tratar aqui, neste momento, única e exclusivamente da primeira fase, ou seja, a fase do juízo acusação, em latim iudicium accusationis, ou fase de sumário da culpa. Como adiantei para vocês, esta fase tem como principal objetivo verificar se existem elementos para levar o réu ao julgamento pelo júri. O procedimento a ser seguido nesta primeira etapa é bem semelhante àquele do procedimento comum ordinário. Então, nós vamos ter aqui o oferecimento da denúncia ou queixa, no caso de ação penal pública subsidiária. Após o oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz fará o exame de admissibilidade, recebendo ou rejeitando a denúncia. As causas de rejeição são as mesmas lá do artigo 395 do Código de Processo Penal. Depois, se não for o caso de recebimento de rejeição, o juiz recebe a denúncia e determina a citação do acusado para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias. Se o acusado não apresentar resposta à acusação no prazo de 10 dias, o juiz deve nomear um defensor para que apresente esta resposta. A ausência de resposta à acusação implica nulidade absoluta do processo em virtude da inexistência de defesa técnica. E o conteúdo aqui da resposta à acusação é semelhante ao conteúdo lá do procedimento comum ordinário. Pode suscitar preliminares, opor exceções, alegar tudo que interesse à sua defesa, além, é claro, de apresentar o rol de testemunhas, que aqui no procedimento do júri, nesta primeira etapa, é de até 8 testemunhas para a prova de cada fato imputado na acusação. Uma pequena diferença que nós temos em relação ao procedimento comum ordinário é que no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, ou no procedimento do júri, o Código de Processo Penal expressamente determina que, após a resposta à acusação, o Ministério Público, seja ouvido e se manifeste a respeito de eventuais preliminares e documentos juntados pela defesa e terá para isso prazo de 5 dias para manifestação. Outra diferença é que o Código de Processo Penal não trata da hipótese de absolvição sumária depois da resposta à acusação, aqui no âmbito do procedimento do júri. A hipótese de absolvição sumária é lá depois da audiência de instrução. Então, também tem essa pequena diferença em relação ao procedimento comum ordinário. Após a manifestação do Ministério Público, diz o Código de Processo Penal que o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes, no prazo máximo de 10 dias. Em seguida, será realizada a audiência de instrução em que serão coletadas as provas. A tomada de declarações do ofendido, se possível, obviamente que em se tratando de um homicídio doloso consumado, não será possível tomar-se as declarações do ofendido. No entanto, numa hipótese de homicídio doloso na modalidade tentada, e que a vítima esteja em condições de prestar declarações, é crucial que ela seja ouvida no processo. Além disso, serão ouvidas as testemunhas, feitas eventuais acariações, reconhecimentos de pessoas e coisas, esclarecimentos dos peritos, desde que tenha havido prévio requerimento das partes, e, por fim, será interrogado o acusado, que, da mesma forma que no procedimento comum ordinário, deverá ser advertido do direito ao silêncio, de que o silêncio não importa a confissão, e de que ele não está obrigado a falar, mas que este é o momento que ele tem para apresentar a sua versão dos fatos. Então, aqui os atos da audiência no procedimento inicial do júri são praticamente idênticos aos atos da audiência lá do procedimento comum ordinário. Encerrada a audiência, o Código de Processo Penal diz que as partes devem apresentar as alegações finais orais, né? Então, o Ministério Público aqui disporia do prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, a defesa também, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. É possível que, havendo assistente de acusação, este fale por 10 minutos depois do Ministério Público, prazo que também será concedido à defesa. Uma outra diferença aqui no procedimento do júri em relação ao procedimento comum ordinário é que, havendo mais de um acusado, tanto a acusação quanto a defesa terão prazos individuais para as alegações finais em relação a cada um dos acusados.
Então, se forem dois acusados, o Ministério Público disporá de 20 minutos para o acusado A e de 20 minutos para o acusado B. Assim como a defesa do acusado A terá 20 minutos e a defesa do acusado B também terá 20 minutos. É o que dispõe o artigo 411, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Apresentadas as alegações finais orais ou por memoriais, em se tratando de uma demanda complexa, com excessivo número de acusados, o juiz proferirá sua decisão, que poderá ser oral ou também poderá ser escrito no prazo de 10 dias. Nesta decisão, o juiz terá 4 possibilidades, que é a pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Já na sequência, estudaremos com mais cuidado e mais atenção cada uma destas hipóteses de decisão. E segundo o artigo 412 do Código de Processo Penal, o prazo máximo para a conclusão do procedimento do sumário da culpa ou do juízo da acusação é de 90 dias.